É uma produção independente, portanto é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Deus é Deus. Está entrando no ar, a partir deste momento, na Web Rádio Frutificai, o programa Palavra Viva. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está firmada nas coisas que podes fazer. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Glória a Deus. Uma boa noite aos nossos queridos ouvintes, irmãos, parentes, irmãos. Aqui estamos em mais uma jornada, em mais uma noite, através do Web Rádio Frutificai com o programa Palavra Viva. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus encha os lares nessa noite, daquelas pessoas que vão se dispor a ouvir Deus falar. Não o Roberto, o Bartolomeu, o Márcio, o Bruno, não. Deus falar, porque quem nos fez foi Deus. A língua fala o que Deus quer que fale. Os nossos corações, por ordem, devem estar cheios de Deus para falar de Deus. E que o Espírito Santo, nessa noite, nos use para que nós possamos ser úteis ao reino de Deus. Porque é a nossa missão, nós não estamos aqui para brincadeiras, nós estamos aqui para levar uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, através da palavra de Deus. Que Ele nos capacite, para que nós não venhamos a falar de nós em momento nenhum, porque a nossa glória é fazer com que conheçam ao Senhor, não a nós, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam receber o que Deus tem para falar nessa noite, para suas vidas, e que os seus lares nessa noite transbordem de alegria, de paz e de felicidade, tá bom? É os desejos dos que fazem o programa Palavra Viva. Nós estamos aqui. Nós somos um ministério ali da Igreja Evangélica Congregacional, um ministério chamado Ministério de Homens, e estamos aqui a servir, como eu já disse, a serviço do Reino de Deus. Nós somos presididos pelo nosso querido irmão Júlio César, pelo nosso irmão Márcio Menezes, pelo Fernando Borba, e pastoreado pelo nosso querido pastor Erikson de Oliveira. Estamos aqui mais uma vez, depois de um feriado aí na semana passada, estamos aqui, tá bom? Qualquer coisa, liga para a gente, pede. Uma coisa que eu tenho observado, ninguém está querendo oração. A coisa é séria, então está tudo bem demais. Ninguém está pedindo oração, mas estamos aqui, tá certo? A nossa missão é orar uns pelos outros. Liga para a gente, pede o teu louvor, participa conosco. Se você gostar do programa, dê o seu like, tá bom? Estamos aqui, tá bom? Estamos aqui. Meu querido presbítero Bartolomeu, mais uma vez, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, querido. Graças a paz, Roberto, Márcio, meu irmão, Bruno. Eu louvo a Deus porque Ele é bom, né? O tempo todo, né? Depois desse mês de férias, não foi, Márcio, que eu estava aí? Eu estava realmente sentindo muita falta, Roberto, do programa, né? As 3 primeiras semanas eu estive impedido, problema de saúde também. Na semana passada, o nosso feriadão. Mas eu louvo a Deus porque estamos aqui hoje. Amém. E se a gente sente falta é porque a coisa é importante, né? Então eu tenho certeza que Deus vai falar o nosso coração. Uma das melhores coisas que a gente tem assim no reino de Deus é que Ele, todos os dias, Ele fala conosco. Né? Ele fala conosco através, simplesmente quando você acorda. Até porque nós só acordamos porque é o Espírito Santo que vai lá, eu lembro de você, Roberto, o Espírito Santo vai lá e faz, acorda, não é? E aí a gente abre os nossos olhos, vai seguir, e aí eu me lembro agora da palavra do nosso irmão Ronen, ontem da mensagem do culto da esperança, que a gente precisa ter sensibilidade para ouvir Deus falando através das coisas simples do nosso cotidiano. Então ele fala conosco no trabalho, ele fala conosco em casa, com os nossos filhos. Eu tenho falado muito sobre isso na igreja, inclusive, como Deus fala conosco através dos nossos filhos. E eu louvo a Deus, porque hoje Ele quer falar com você, nessa noite. Amém. Quer falar conosco através da reflexão, do estudo que for
que vai ser aplicado aqui hoje. Então, eu já cumprimento a todos, peço aos nossos irmãos e a todo ouvinte que está nesse momento aqui compartilhando, que possa estar assim, compartilhando, né, esse link, peça a sua oração, peça a sua intercessão. Já mando um abraço para minha irmã Rosineide, lá de Chechel, tá dando a paz aí. Deus te abençoe, Rosineide, ao esposo dela, ao Mário. Deus possa abençoar também o filho de vocês, que é um levita na casa do Senhor. Então, participe conosco. Deus quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Querido Márcio Menezes. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer a felicidade de estarmos aqui mais uma noite para adorar e exaltar o nome dele. E pedir a sua participação, pedir a participação de todos os ouvintes e daqueles que estão nos assistindo através das várias plataformas. Não deixe de pedir a sua oração, o seu louvor, mandar a sua opinião sobre o tema, falar aquilo qual o Espírito Santo tem tocado no teu coração durante essa mensagem, durante esse tema que é abordado aqui, como o Espírito Santo tem lhe incomodado, em que área ele tem te incomodado, tá? Para que você possa aprender mais sobre o Senhor. Então, que o Espírito Santo possa estar nos guiando, nos dando sabedoria e, como diz a palavra do Senhor, que possamos estar atentos àquilo que diz o Espírito à sua igreja, ao teu povo. Meu querido Bruno Fonseca, as tuas considerações iniciais. Glória a Deus, né? Mais uma noite, né? Que estamos aqui para falar do Senhor na presença dele, né? Amém. Isso é a melhor coisa, né? A gente falar desse amor tão grande, desse Deus que entregou a sua vida por nós, tão pecadores, tão falhos, mas nós estamos aqui para falar dele, Glória a Deus. Amém. na presença dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos aqui, tá certo? Nós vamos começar com um belo louvor. Você medita. Só queria... Ô, Bruno, eu acho que a única pessoa que a gente não consegue falar na ausência... É verdade. Não, eu consigo falar de Roberto na ausência Vou falar dele. do né? Roberto. Falar de Roberto, não consigo falar de Márcio na ausência dele. De Deus não adianta. Mas não tem como falar na ausência de Deus, não tem, Tem como, como né? não. Porque se eu subir ao céu, né, ele tá lá, né? É. Se eu fizer Não minha tem cama, não tem jeito, né? Então tem Entre como os falar. mortos, não Não tem adianta. como falar de Jesus sem ele, Oxe. sem ele É. tá presente, não, né? Volta e meia eu tô falando com a minha esposa, eu digo, meu amor, Deus às vezes, não sei o que, eu digo, é isso mesmo, Senhor, você sabe como é que, você entendeu o que eu tô querendo dizer, ele tá juntinho assim, o que tá falando mesmo, meu filho? Vamos com louvor então, vamos com Reino Song, Cruz, a linda Glória a canção. Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim, Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente
Sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo se falou, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Oh! Ele é o Filho de Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, incomparável, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é digno, Ele é digno. Ele foi levado como cordeiro mudo em nosso lugar. Ele foi levado como cordeiro mudo em nosso lugar. Foi maltratado, chicoteado, açoitado. O seu sangue foi derramado, mas ele sofrendo, padecendo a dor da morte. Ele não reclamou, porque os seus olhos já nos enxergavam com amor. Os seus olhos já te enxergavam com amor. Se você acredita que Jesus deu a vida por nós, pegue as suas mãos aos céus e cante o mais alto que você puder. Oh, 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 oh. Verdadeiramente é o Filho. Ele é o Filho de Deus, fica aí. Oh, 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 oh. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada. Glória a Deus, porque Ele sempre será Deus e sempre estará cuidando dos seus. Ele sempre estará olhando para a sua criação, porque Ele ama o que fez, Ele gostou do que fez, são palavras dele. Ele ama de uma maneira, que nós vamos hoje ver uns relatos, uns acontecimentos que aconteceram tremendos. Nós vamos falar sobre a crucificação e a morte de Jesus, tá certo? Muitos e não sabe distinguir o que foi aquilo. Um brutal assassinato ou um sacrifício, ou um ato de amor. Né? Porque foi a coisa mais injusta para muitos. Foi um crime injusto o que aconteceu com Jesus Cristo. Tá certo? Mas, conforme Deus e as Escrituras, aquilo ali foi um ato. Aquilo ali foi um sacrifício único e exclusivo para salvar o povo de Deus. Para salvar o povo de Deus. Aquilo não foi um assassinato, que foi um plano de Deus. E muitos de nós fazemos daquilo um teatro. Muitos de nós se arrepia todo, chora, lágrimas. Meu irmão, aquilo que aconteceu naquele dia foi o dia da vitória da gente. Amém. Foi a conclusão da missão de Cristo Jesus na Terra. Teria que terminar daquela maneira. Muitos hoje, tem gente que não dorme, fica nervoso com o que vê os romanos batendo em Jesus. Tinha que ser. Olha, sabe qual é a denominação de Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Não há remissão de pecados sem que haja derramamento de sangue. Ele não levaram, ele foi cansado porque ele era 100% homem, 100% Deus. Então, muitos não entendem, mas como é que pode Deus, aí tem aquela palavra, Senhor, Deus abandonou o filho dele na cruz. Gente, aquilo era o começo da vitória, tá certo? Era o começo da vitória. Aquilo ali era o plano de Deus para salvar aquela besteira que foi feita lá no Éden, tá certo? Aquela besteira lá, aquele casalzinho que nós precisamos nos encontrar com ele. Lá a gente vai se encontrar com ele. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Até hoje a natureza geme. A natureza geme por causa do pecado do homem. O animal, meu querido, não peca, não tem pecado o animal. Mas ele sofre o pecado do homem. A terra, a criação, as árvores sofrem por causa do pecado do homem. Então, gente, nós vamos ver eventos que aconteceram naquele percurso da via dolorosa até o Calvário. Nós vamos ver, nós vamos fazer como o Bartolomeu faz, vamos nos colocar ali, de lado daquelas pessoas que estavam vendo Jesus passar pelo meio. Nós vamos trabalhar nisso aí. Está ali em Lucas 23, 26 a 56. Nós não vamos ler porque é muito longo, mas nós vamos trabalhar dentro desse tema. Se você puder abrir a sua Bíblia, vamos trabalhar nisso aí, tá bom? Muitas coisas aconteceram, coisas que admiraram muitos, coisas que para uma pessoa que estava condenada a morrer numa cruz, fazer o que Jesus fez naquela caminhada e até ali na cruz, em cima daquela cruz, foi admirável, coisa tremenda, coisa que nós precisamos analisar direitinho, tá certo? O que é que você vê aí o que é que você vê no capítulo 23? Vamos começar pelo versículo 26. O que é que vocês veem nesse versículo aí, vocês dois? Pode ler. Enquanto o levavam, né? Levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhe: Filhos de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E aí o texto continua, né, falando sobre os dois homens que foram também levados para crucificar, né? O que é que você vê nesse versículo 26, meus irmãos? Bom, a crucificação, né? Primeiro a gente tem que entender o contexto da crucificação, né? A crucificação era um método de execução pública utilizada pelos romanos. Esse método de execução pública tinha como objetivo dar uma lição, de fato, né? Sobre os infratores da lei, né? Entre eles os assassinos, era assim que Roma tratava quem praticava assassinato, né? Ladrões, era assim que Roma dava lição ao povo para não roubar, e era assim também utilizado contra aqueles que levantassem revolta popular contra Roma. O que os fariseus, os religiosos judeus, o discurso, né, como a gente diz hoje, essa nova palavra, Bruno, a acusação que foi dada a respeito de Jesus foi que ele estava afrontando Roma, infringindo as leis dos judeus, né? Então, Roma quis lavar as mãos, mas
Quando foi colocado isso em julgamento pelo povo, o povo mandou que esse Jesus fosse crucificado. A crucificação, ela não somente pegava um criminoso e jogava na cruz. Em alguns casos, especialmente aqueles... aqui em Jerusalém estava tendo uma festa, então você imagina a quantidade de pessoas que estavam na cidade assistindo essa morte, e a crucificação ela levou um período, várias etapas, né? Inclusive, Jesus foi de um canto ao outro, carregando uma cruz pesada. Interessante que essa cruz não era para Jesus, né? Essa cruz era para Barrabás, né? Naquele dia, Barrabás ia ser crucificado no lugar de Jesus. Então era uma cruz diferente, que a cruz era feita sob medida, Ele né? tinha até assassinado uma Isso, pessoa, né? Barrabás que era assassino, né? E aí inicia essa via dolorosa, né? Quando tem aquele hino antigo, né? A via dolorosa, não apenas de dor física, porque ele já tinha sido castigado várias chibatadas, né? Durante o interrogatório, após o interrogatório, ele foi primeiramente condenado a sofrer as chibatadas, e esse que você falou aí, que as pessoas até hoje sentem uma emoção muito forte quando assiste, porque aquele filme Paixão de Cristo, que faz 10 anos, né, Bruno? Fez 10 anos agora, a produção dele, Mel Gibson, foi talvez o que retratou de forma bem mais realística do que os outros que a gente via, né? 19 anos. É isso, 20 anos, isso. 19 anos. Foi assim que eu me converti. E eu lembro que quando a gente começou a assistir, assim, a gente colocou na igreja, era o povo chorando, né? Então, assim, porque realmente você conseguia chegar o mais perto possível do que o cinema conseguiu fazer, né? E o mais interessante é que foi muito pior que aquilo. Muito pior que aquilo. E nesse primeiro momento aqui, Jesus está fisicamente esgotado, né? Ele não conseguiria terminar esse trajeto, e aí ia passando um camponês, provavelmente um africano, né? Uma pessoa africana, Simão. Cirene é a região atualmente conhecida no norte da África. Então ele estava vindo do campo e sem ter nada a ver, né? Alguém foi lá e disse: toma, nas tuas costas aí. Constrangeiro. Constrangeiro esse coitado aí. Mas na verdade isso aqui fazia parte de um momento profético, né? Tudo isso aqui estava profetizado. E você foi muito feliz quando disse que isso aqui, aprove a Deus isso acontecer antes da fundação do mundo. Não foi uma invenção ali de Roma, né? Não foram os judeus, foram por causa dos meus pecados, das falhas que nós cometemos. E aí Adão foi quem inaugurou isso no Éden, né? E a gente vai ter uma conversinha com Adão, né, Roberto? Lá. Vamos ter uma conversinha com ele, vamos ver o que aconteceu, né? Márcio, a gente tem a explicação dele. Ele só vai dizer uma coisa a vocês: pronto, o que eu fiz vocês fariam também, né? Foi a mulher que Deus me deu. Então, a gente vai discutindo, né, ao longo do tempo. Eu só sei que o que a gente pode aqui ver, então, é que essa crucificação tinha como objetivo dar ao povo uma lição de que ele não deveria se levantar contra Roma, né, e praticar esses crimes hediondos, né, para eles na época. A questão é que Roma não sabia que estava cumprindo um propósito divino, né? Essa crucificação, na verdade, é o cumprimento de uma profecia, eu vou usar uma palavra que a linguagem corrigida diz, Márcio, o beneplácito de Deus. Aí tá. Lembrei de Marco Roque. Isso aqui faz parte do beneplácito de Deus, né? Era do propósito, da vontade de Deus que isso acontecesse. Então, Roma só estava cumprindo. Então, até quando o mal ele faz alguma coisa, Deus tem um plano nisso, né? Mesmo que a gente não entenda, tá bom? Constrangeiro o Cirineu, né? O Simão a carregar a cruz de Jesus. E pronto. Primeira ocorrência que houve ali naquela caminhada até o Calvário, né? Foi isso aí que começou acontecendo. Você, Márcio, viu mais o que mais aí?
Amém. Depois da aula do professor lá, do seminário Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. Amém, amém. Olha aí. Jesus. Fazer a matrícula, tem que estar com matrículas abertas. Amados, veja como a história, e tem uma parte bíblica histórica que é muito interessante, e como é bom aprender, como é bom ter essas explicações históricas para que as coisas consigam se encaixar, consigam se entender, porque tem muito fato histórico que dá o entendimento daquela situação, daquele momento. Então, eu fico muito apaixonado por essa parte histórica, quando ela vem e encaixa no enredo. E aí tem a explicação de Cirineu estar lá, porque era uma festa, era um momento de festa, e lendo o texto hoje, e disse que ele fazia parte, talvez fizesse parte de uma parte da região da África, que já era convertida, ou já eram judeus que estavam naquela região, moravam ali, e aí quando tinha essa festa da Páscoa, eles se deslocavam para poder, lá em Jerusalém, adorar e tudo mais. E aí ele estava lá e foi forçado, diga-se de passagem, ele não se ofereceu, né? Então não houve, não, eu vou ajudar aí o abençoado que está carregando a cruz, não houve isso. A palavra vai dizer que ele foi obrigado a carregar essa cruz. E aí, eu lendo esse texto, veio uma história que a gente comentando aqui de como as coisas acontecem. E aí eu vou fazer uma... Como é que a gente não tem certeza que a história aconteceu, mas... Uma suposição. Uma conjectura. Isso, vamos lá. A gente tem alguns programas atrás falou como Deus age na vida de uma pessoa e que, na verdade, vai abençoar outra que vai surgir lá na frente. E aí Bruno contou a história da mãe dele, que Deus salvou a mãe dele, que, na verdade, o propósito muitas vezes era a vida do Bruno. Era o quanto o Bruno seria importante na obra do Senhor. E como a mãe dele precisava estar viva para que o Bruno realmente fizesse a obra. E lendo essa mesma história nos outros evangelhos, que se repetem em Marcos e em Mateus, no livro de Marcos fala que... Estou exatamente vendo isso aqui agora. No livro de Marcos fala que Cirineu era pai de Alexandre e Rufus. E que, na verdade, tem um Rufus a qual Paulo comenta sobre ele. Estou aqui agora aberto, Romanos 16. Veja o quanto é importante. Eu não sei a idade do Rufus nessa época. Tá? E aí, como é escrito em outro momento, anos depois, então esse Rufus talvez vivendo essa experiência vivida pelo pai e que o pai compartilha com ele, possa ter trazido a esse Rufus a paixão por Cristo. E que depois ele se junta aos cristãos, porque a Bíblia vai falar, o próprio Paulo vai falar, mas também a história de Rufus, acompanhada historicamente, vai falar que ele se torna um cristão, que ele é um cristão. Então, o que acontece? Veja o quantas histórias acontecem, e aí é a base disso, que a história de Cristo, essa passagem que vai acontecendo várias coisas, envolve vidas, envolve pessoas. Então, Cristo ali não vai passar em nossa vida em vão, meu irmão. Os acontecimentos envolvendo Cristo não são em vão, como a gente já colocou aqui com Bartolomeu. Cara, não foi à toa. Vai estar mexendo e vai estar transformando vidas a partir daqueles acontecimentos. Verdade. Deixa eu ver só. Aí, o que ele está falando aqui, Roberto? Paulo diz em Romanos 16, 13. Saúde, Rufo, eleito no Senhor. E sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Eu gosto da imaginação fértil de Bruno, inclusive tem o Evangelho segundo escreveu São Bruno, né? Aí diz assim, né? Aí você imagina, Bruno, Simão faz aquele trajeto, aí depois ele sai da história e vai para casa, né? Rapaz, vinha largando hoje do serviço. Quando eu passava algum soldado me segurou, disse, vai levar aquela cruz. E eu não, vai levar sim. Mas vai levar. Ele contando isso em casa dos meninos pequenos, né? O Rufo e Alexandre por ali brincando, né? Rapaz, por que eu? Mas eu vi que um inocente estava sendo condenado. E
ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os meninos crescem, a mãe, né, se torna também cristã, uma ajudadora de Paulo no evangelho, considerando que esse Rufo aqui que Paulo está falando seja o mesmo Rufo, né, aqui do filho de Simão, a eternidade vai mostrar isso a gente. Já imaginou, Bruno? Então, tá certa aquela teoria. Que Deus, às vezes, né, ele faz uma situação, né, Márcio? Na vida de uma pessoa que quer, na verdade, alcançar outra. Então, veja o quanto essas histórias, esses acontecimentos vão criando sentido e trazendo esse entendimento e nos fazendo entender que nada em Cristo é em vão. É verdade. Essa via, esse caminho que Jesus passa, os acontecimentos que vão acontecendo, não foram em vão. Essa pegar da cruz de Jesus e botar nas costas, o Jesus estava carregando o que significava a cruz. Os nossos pecados naquela cruz. Foi isso? Os nossos pecados estavam ali, tá certo? Sim, mas aí Jesus sai um pouco e bota nas costas de Bartolomeu. O que quis dizer isso? O que quis dizer isso? Quer dizer que o abençoado Simão participou disso aí também. Participou, sim. Uhum. Porque teve um momento que Jesus ficou sem carregar. Mas Simão carregou. Alguma coisa significa isso aí. Você que estudou, você que... né? Você deve ter passado por essa parte aí. Alguma coisa no seu estudo lá no seminário explicou sobre isso aí. Ou então algum anjo desceu no seu quarto e disse: olha, Bartolomeu, foi assim, 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 assim. Entendeu? Mas, como o Márcio disse, nada foi por acaso. Aquela caminhada que Jesus fez, Jesus estava caminhando, viu, gente? Ninguém estava empurrando Jesus para ir, não. Jesus estava indo. Da Via Dolorosa, tem muitas características, tem muita coisa que aconteceu ali. Você leu agora, e você acabou de ler aqui, seguia o 27 aí, ó, do 27 ao 31, diz assim: seguiam numerosa multidão. Mas, desculpa aí, Márcio, tu terminou o teu raciocínio? Terminei. Mas sério? Terminei. Tem certeza, Márcio? Absoluta. Então, pelo amor de Deus. Não... Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. E o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Jesus estava profetizando uma coisa que ia acontecer lá na frente. Lá na frente, Márcio. Tá certo? Porque os judeus estavam usando, presta atenção, os judeus usaram Jesus. Pode, é tudo plano de Deus, isso que a gente está falando aqui. Eles estavam fazendo, por isso que Jesus disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Os judeus estavam usando os romanos para matarem Jesus. Uhum. Mesmo sendo um plano de Deus, alguém vai responder por isso aí. Porque Jesus disse, eu não sei se foi a Pilatos, disse: quem me traiu vai ter pecado maior do que o que você fez. Viria lá na frente uma época que o próprio Deus usaria o exército romano para cercar Jerusalém. E iria acontecer justamente isso. E sabe quem iria sofrer mais, como Jesus está dizendo aqui? Sabe quem mais iria sofrer isso, Márcio? As mulheres e as crianças. Pois é. Jesus profetizou as mulheres: não chorem por mim. Exatamente. Isso provavelmente aconteceu por ocasião de Nero, né? Foi. Nero culpou, né, os judeus de terem incendiado Roma, né?
Na verdade, ali era um pretexto político, né? O caos. Alguém sempre ganha alguma coisa com o caos, né? E a conta veio justamente para as mulheres e crianças. Mulheres né? e crianças. Que foram o templo destruído, enfim, no ano 70. Né? Isso, Depois de Cristo. então, provavelmente aqui, 40 anos depois, essa profecia se cumpriu, né? E poderá também ainda se cumprir no fim dos tempos, né? Pode ser também uma profecia Prorrogada. que acontecerá ainda nos últimos dias, né? Quando, de fato, haverá um desejo de morte e as pessoas não morrerão. Também pode ser que se aplique a isso. Procurarão a morte e não vão achar. Mas provavelmente isso aqui tenha sido aplicado no ano 70. Né? Então, o que acontece? Nada aqui é em vão. Cada detalhe que está acontecendo aqui é cumprimento profético. Né? A gente quer insistir nessa tecla, porque tudo que aconteceu aqui já foi dito pelos profetas antes. Isaías profetizou isso, 700 anos. Isso foi contado nas músicas, nos louvores, através dos salmos. Os salmos têm declarações do que está acontecendo aqui. Isso. Cada detalhe aqui não foge à regra profética, né? Então, inclusive, isso que Jesus disse aqui era também um alerta para essas mulheres, né? E eu achei muito interessante, eu tô com essa palavra aí do Márcio, sobre os filhos de Simão Cirineu, né? E a mãe deles, né? A mulher de Simão, né? Que Paulo diz, é como se fosse a minha mãe também, né? Então, como o evangelho é maravilhoso, né? Não é? Para atingir alguém, o evangelho faz uma manobra que a gente não consegue, de fato, entender com a nossa vã sabedoria, né? Então, louvado seja Deus. Ô, Varão, só um parênteses aqui. Alguém de vocês já viu, ou esposa, ou vó, ou mãe, tricotar? Já viram? Sim, claro. É um novelo só, né? Uhum. É um ponto de linha só, né? Isso. Mas ela passa por cima e passa por baixo, Ninguém entende enrosca aquilo, né? daqui, puxa dali, puxa da lá. Pra quê? Para um só propósito. Isso. Um blusão, uma manta, Verdade. uma touca. Verdade. Então, a palavra do Senhor também, ela pega o Márcio daqui, pega o Bruno dali, põe o Márcio para cá, traz o Bartolomeu dali, o Diácono Roberto tá aqui. Para quê? Para tecer a obra dele nas nossas vidas. Que ele nos use, né? O propósito dele, né? Que ele nos use, né? Às vezes a gente não entende, né? Que ele torce para cá, torce de lá, dá um nó aqui, dá um nó lá, mas no final o propósito tá feito, né? Com cada peça, né? Verdade. Ô, Márcio, vê aí Lucas 19, Márcio. 41 a 44. Vê aí, lê pra gente aí pra tu ver uma coisa. Falando, em próprio Lucas, falando sobre essa palavra de Jesus para as mulheres. 41. É o 19, né? 41 a 44. Versículo 40, capítulo 41? Não, capítulo 19. Ah, sim. Versículo 41 ao 44. Vê o que aqui diz. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 19, verso 41. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos nesse teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, e a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. Que é justamente a profecia dos 70 anos da invasão dos romanos sobre Israel, né? E a destruição do templo e o quanto as mulheres, na verdade, sofreram, porque, na verdade, houve uma verdadeira matança naquela época. E é isso que Cristo traz também. E é isso que Cristo traz nessa profecia, quando as mulheres ali estão chorando, se lamentando, né? Vendo o sofrer
Tá? E são mulheres que, boa parte, acompanhavam Jesus durante todo o seu ministério, né? Conviviam com ele durante todo aquele ministério dele e se compadecia dele naquele momento. E aí ele profetiza dessa forma, né? Falando que, ó, se preocupe com vocês agora, tá? Se preocupe com a geração que vai vir, porque vai acontecer coisas que vão ser muito dolorosas, vão ser muito mais sofridas do que essa que vocês estão vendo. E na verdade, Cristo, ao mesmo tempo que o irmão Bartolomeu citou, que é um alerta, ó, eu estou lhe alertando do que vai acontecer, eu estou lhe alertando de como vocês começam a se preocupar um para com o outro. Porque não chore por mim, mas chore por vocês, chore pelas mães que vão vir. Então, se preocupem um com os outros. Cuide um dos outros, porque vocês vão precisar desses cuidados, vocês vão precisar porque eles vão passar por momentos bem complicados. E ele finaliza, se estão fazendo isso com as árvores verdes... Imagine com os galhos secos. Então, Se referindo a si e aos Exato. seres humanos. E aos né? seres humanos. Eu sou a árvore verde, né? E vocês estão fazendo isso comigo, imagine com vocês. Vocês que são galhos secos, né? Então, assim, Jesus ele traz esse alerta que na verdade vai acontecer, na verdade é uma preparação, então a profecia é algo que vai acontecer. Tá? Então, ele só diz estejam preparados para quando acontecer. Tá? Então, tem muitas profecias que elas chegam às nossas vidas, não para que a gente não aconteça, não, mas que a gente esteja preparado para quando acontecer. Exatamente. A vinda de Cristo, ela vai acontecer. Doa em quem doer. O que é que acontece para mim e para vocês? Estejamos preparados para esse dia. E esse dia virá. E aí, como a gente não sabe, estejamos preparados sempre. E ele não virá como advogado, não. Ele virá como juiz. E não haverá defesa, sabe por quê? Porque já está selado. Gente, olha, são eventos que ocorreram ali. Né? Você vê, a primeira coisa que nós observamos no texto aqui é que alguém foi forçado a carregar uma cruz. Foi forçado a levar uma cruz, tá certo? E aquela cruz que representa até hoje os nossos pecados. Ele carregou ali o Simão, participou, ele participou, os romanos puxaram ele para ele participar. E se não puxasse, ele passaria ali despercebido. Então você veja o que aconteceu. Jesus no caminho, ainda teve tempo de parar e dizer para vocês, não chorem por mim não, chorem por vocês mesmos e por suas crianças. Veja bem, são ocorrências, coisas que aconteceram naquele dia, naquela caminhada até, e que chama-se, como tem um louvor que você falou, a Via Dolorosa. Tá certo? Há também, aqui, Roberto, uma representação que todos nós, né, filhos de Deus, devemos também participar dos sofrimentos de Cristo, né? Levar também a cruz de Cristo. Que aqui representa também para nós essa ideia de que cada um também tem que tomar a sua cruz e seguir. Siga-me. Não é? Porque Jesus ia à frente e Simão também, então você tem ali a representação dessa ordem, né? De tomar a cruz. Pelo que a gente está vendo aqui, ele terminou o percurso, né? Ele terminou o percurso. Ele assumiu, ele terminou. Eu acho que Jesus, que ali é subindo, né, cara? Ali não era reto. Ali era uma subida, era em cima. Pelo menos é o que a gente vê no filme, né? Lugar, né? É um negócio fora. Porque mas eu acredito público, que né? Os levaram juntos, né? Os dois levaram juntos. Isso. Entendeu? Mas ele participou desse trajeto final. Gente, vamos mandar um abraço, né? O pessoal. Vamos mandar um alô especial para dona Graça, seu Nilson, aonde? Pedro Leopoldo. Eu conheci seu Nilson. Seu Nilson é o... Não, seu Nilson é o teu pai, né? Sim, foi. A gente conheceu o pai da tua esposa. Então, foi. Estão aqui ainda. Então, a gente manda um abraço, né? Pro seu Joados, né? Joados e dona Jane. Isso. E mandar um alô especial também para o nosso querido... Não, essa aí é com você. Acertei o nome da cidade, né? Pedro Leopoldo, né? Leopoldo. Sim, não é Pedro Raposo, não. Manda um alô pro seu pessoal em Sergipe, em Lagarto. Quero mandar um abraço especial para minha família lá em Lagarto. Com saudade desse lagarto. Deus abençoe a todos, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, o pessoal todos aí, que Deus abençoe vocês.
É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Aproveitar para minha esposa também. Te amo, Julinha, Aldenice, pra para Julinha. Amo vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês. Você também manda pro seu Amém, pessoal. com certeza. Assim você já A gente sabe quer onde dormir vai. na cama, ninguém quer dormir em sofá, não. Né? Todos compram dormir em sofá, né? Então, um abraço para minha esposa Valdenice, né? Veja que interessante, né? O dela é Aldenice, a minha coloca só um V, né? Um abraço, ela esteve doente desde ontem, Deus possa restaurar a saúde da minha esposa, da minha filha Maria Anália, que é uma bênção. Deus tem falado muito ao meu coração através daquela criança. Aquela criança Aproveito também para mandar um abraço para a irmã Nilda, minha mãe, tá de casa nova, reformada, mas rapaz, passou mais de um mês sem assistir o programa, porque estava na casa da minha irmã, tal. Agora já está em casa. Assim que eu terminar aqui, eu passo para lá e já. Olha aí, ó. Ela ama esse Eita Glória. Ó, toda vez que eu venho, ela manda um abraço pro pessoal. Ela ama vocês. Vocês não tem noção. Tem uma sopa prometida aí para vocês aí, né? Um abraço também para Fernando. Abraço também para os nossos irmãos que estão participando, né? A Andréia, né, que trabalha contigo, né? Tua colaboradora também. Um abraço, Andréia. Obrigado pela tua participação toda quinta-feira aqui conosco. Ao Marcos, também lá da igreja, sempre tem participado. O pessoal que está no chat aqui. Aí tem uma pessoa chamada Elma Souza. Eu pensei que era até minha irmã, né? Mas a minha é Elma Fernanda. Elma Souza, Deus te abençoe. Boa noite. E a gente viu aqui, não foi Bruno? A Ana Games, rapaz, rapaz, era massa falando com ele mesmo, uma bichinha. Rapaz, ele elogiou ele e ele mandou um beijo pra ele mesmo. Ele não percebeu, mas Acaba carente, usando né? aqui usando o login da filha dele, né? O cara carente é outra coisa. Não é? Mandar um abraço também para o nosso irmão Emanuel, aproveitar, né? Ele foi submetido, não foi? A uma cirurgia hoje à tarde, foi? Então, o Emanuel, esposo da Mauritânia, né? Um abraço para que ele possa, Deus possa trazer uma boa recuperação para ele. No final, a gente também vai fazer intercessões aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, um louvor para abençoar os nossos irmãos. Com certeza, Varão. Vamos com Pedro Henrique. A cruz era para mim. Naquela via percorreu, rastro de sangue ele deixou por todo lado. No mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar. Tudo isso eu sei, sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço. Seus pés pregados desataram os meus passos. E o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios. Jesus. Jesus. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar. E tudo isso
eu sei, sofreu por mim. O prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço. Seus pés pregados desataram os meus passos. E o seu silêncio pôs um cântico. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor no meu abraço. Seus pés pregados desataram os meus passos. E o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios. Jesus, Jesus, Jesus. Os louvores que você gosta de ouvir. Bom demais! Tocam aqui. 8h53. Deus é Deus. Não importa a circunstância. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Palavra Viva através da Web Rádio Frutificar, a rádio do coração de Deus. Vamos continuar, meus irmãos, com o nosso tema dessa noite, crucificação e a morte de Jesus. Eventos que ocorreram naquela trajetória, naquela via dolorosa até o Calvário, coisas tremendas, orientações, vitória enorme, alerta, tudo aconteceu ali. E um detalhe, Mateus 23, 32 e 33, Bartolomeu. Mateus, capítulo 23. 32 e 33. 32. Qual o livro? Mateus. Qual o capítulo? 23, né? Mateus não, Lucas. É Lucas? Ah, certo. Lucas. O livro é Lucas. 23. 32 e 33. Isso. Capítulo 23, 32. Diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Como você disse, tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, são profecias do Antigo Testamento. Não é isso? Isaías 53, 12, Márcio. 53, 12. Tudo foram profecias que se cumpriram nesse dia. Né? Essa profecia se cumpriu. 50 aí. Isaías 53, 12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, o livro de Isaías, capítulo 53, verso 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carregava o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Ponto. Jesus, ele foi crucificado entre transgressores, Bartolomeu. Isso. Cumprimento, né, da promessa, né? Exatamente. Não tem como aqui fugir. Isso foi escrito em Isaías 700 anos. Cumprimento de promessas naquele dia. Naquele momento, algo que foi dito por um profeta 7 séculos antes. Quem lia sabia que estava acontecendo aquilo, né? Era inegável. Um fariseu legalista, né? Aquele que conhecia as escrituras, que era o rolo do livro de Isaías, estava vendo as coisas justamente como o Bruno colocou aí,
sendo tricotado, acontecendo exatamente conforme o que foi colocado nas escrituras, que eles liam todo sábado na sinagoga. Então aqui só era novidade para quem não conhecia. A maioria deles, né? É, A maioria deles porque não... na verdade uma coisa é você conhecer, né? A outra é você aceitar aquilo como um fato, né? A outra é você crer que aquilo dali está sendo cumprido lá, né? Tanto que Jesus usou palavras do Salmos 22. Deus, meu Deus, por que me desamparou, né? Ele estava citando o Salmo 22 e provavelmente ali os fariseus, olha, ele está citando o Salmo 22, ó. Aí escarneciam, né? Zombavam dele, né? Os romanos não conheciam essas profecias, mas aqueles que de fato, né, conhecia as profecias, eles viram sendo cumprido naquela noite, traçoeira de dor sobre Jesus, né? Então era inegável isso. E muitas vezes o que acontece dentro desse processo, por que não enxerga? Por que não viram? Porque assim, eu acredito que boa parte dos judeus, se não a maioria, não estava ligando o fato à profecia. É isso. Porque, na verdade, muitas vezes, quando você está vivendo um momento, você não consegue enxergar muitas coisas. Por exemplo, se você quiser ver uma ilha, qual a melhor forma de você ver uma ilha? Fora dela. Porque enquanto você está dentro da ilha, muitas vezes você não enxerga a ilha em si. Você está vivenciando ali, mas não consegue ver. Muitas vezes, e eu creio nisso, que os judeus estavam fazendo aquilo ali, mas não estavam percebendo que estava se cumprindo na palavra de Deus. O próprio Cristo ele vai dizer, olha, você consegue discernir se vai chover ou não, mas não está conseguindo discernir os sinais que está acontecendo. Né? E ele disse, eu não darei outros sinais além daqueles que foi dado em Jonas, e citando os 3 dias de Jonas na baleia. Na baleia não, no peixe grande, né? Na baleia... Mas o que acontece aqui, dentro desse acontecimento, além dos judeus não conseguirem perceber a escritura se cumprindo, aquilo tanto que eles estudavam, mas observavam muito mais as letras do que o espírito ali de Deus, né? Existe também as relações de pessoas quando estão ao lado de Jesus. Então você tem 2 ladrões que têm 2 reações totalmente diferentes Isso. da mesma pessoa. E que, na verdade, hoje no nosso dia a dia acontece a mesma coisa. Enquanto tem do lado uma pessoa que o adora, entende quem ele é e a importância dele e se reconhece pecador diante da glória dele, porque um do lado diz, ó, nós estamos aqui porque merecemos. O que cometemos, e aí Bartolomeu, né, baseado no conhecimento histórico adquirido no Seminário Congregacional do Nordeste, deixou bem claro qual era a punição para quem cometia aqueles delitos, a qual aqueles 2 tinham cometido. Então, um reconhece, entende quem é que está ali. O outro, do outro lado, já não, já zomba. E agora? Vai lá? Você não é o Cristo, você não é isso, salva daí, resolve, nos tira daqui também. Então, o que acontece? O acontecimento que houve lá revela aquilo que vai estar acontecendo durante toda a história. Pessoas que vão enxergar quem realmente Cristo é. E pessoas que vão zombar, e como ainda hoje zombam, de quem Cristo é. Então, essa via, esse momento de Cristo, esse acontecimento de Cristo, revela muito daquilo que vai acontecer na minha e na sua vida durante a nossa história e a nossa relação com Ele. Porque é nossas escolhas. Um escolheu, o outro também teve a escolha dele. Então, qual tipo de relação eu quero ter com Cristo? Qual desses 2 que estava ali ao lado de Cristo me representa mais hoje? Tem uma coisa interessante aí, né?
a profecia diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado, né? Seria quebrado. Isso acontecia, era até uma forma também de impedir que o criminoso, ele se, de uma forma brusca, rasgasse as mãos, né, dos pregos, pulasse da cruz e saísse correndo, né? Era praticamente improvável, né? Impossível, não, era praticamente improvável, né, Bruno? Alguém está ali sendo crucificado, mas para que se evitasse a possibilidade de tal, e também como um método de ampliar o sofrimento do criminoso, um soldado ia lá e quebrava a perna. Fez assim com esses ladrões, esses criminosos, e quando foi quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha morrido. E aí ele não quebrou. Na verdade, era o cumprimento de uma profecia. Exatamente. Você vê que que osso. cuidado de Deus. Eu me refiro a cumprir ipsiliteris, né? Como diz literalmente, né? Eita, agora Hoje Marco rapaz, Roque não veio não, mas mandou. Meu Deus do céu. É o cumprimento literal, Bruno, não. É o cumprimento literal, né? Ips literis, né? Literalmente, né? O cumprimento literal da profecia. Cada detalhe foi, de fato, colocado em sinais, em profecias, em símbolos. Tudo isso estava sendo colocado. Você falou no começo sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, todo o sangue de Jesus foi derramado. A prova disso foi o quê? Que uma lança foi traspassada no corpo de Jesus. Do lado dele. Isso. E o que aconteceu? Saiu água. água. Ou seja, todo o sangue já tinha se esvaído. Saiu, né? água e outra coisa. Água e sangue. Água, né? Água e o sangue. texto de João disse que saiu água. Então, saiu sangue e água. Isso. Sangue e água. João capítulo 19. Sangue e água. Então, ou seja, quando um órgão sai água, porque todo o sangue já se esvaiu, né? Então, veja, estava sendo cumprido cabalmente cada detalhe das profecias, que aqui são várias profecias acontecendo, não é somente uma, são várias profecias que foram ditas, escritas, reveladas por meio dos símbolos, das coisas, das passagens, mas estava tudo se cumprindo, né? Não vai ficar, olha, nenhuma das promessas de Deus vai deixar de se cumprir. E aquela, Márcio, que diz assim, eis que venho sem demora. Será que essa vai ser? O que é que você acha? Não vai se cumprir ou não? Vai, essa daí vai. Vai se cumprir, meu irmão. Toda a promessa de Deus. Então, não é bom que, meus queridos, vamos despertar. Vamos despertar do sono, tá certo? Para Cristo nos esclarecer, porque vai se cumprir. Márcio foi feliz quando o Márcio diz assim, ó, um e o outro. Um blasfemou não, escarneceu, né, dele, né? O que foi que aconteceu? Os dois presta atenção, os dois plantaram, tá certo? Dois malfeitores plantaram. São dois ladrões. Mas foi o que aconteceu com um blasfemou e o outro fez o quê, Márcio? Adorou. Creu e adorou. Veja? Ele só fez crer e adorar, dizendo, Senhor, te lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus simplesmente disse assim para ele. Isso pode ter outro significado. Pelo que está descrito aqui, você deve saber. Mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, explica de outra maneira? Não, não vamos explicar tecnicamente nada, né? Porque tem até um problema, hermenêutico aí. Você pode, se você pesquisar, você vai ver vários teólogos fazendo essa questão, né? O que Jesus quis dizer que hoje mesmo estará comigo no paraíso? Bom, o tempo, se foi hoje, se foi depois, para mim não importa. O que importa para mim é o seguinte, Bruno, aqui, nos seus minutos finais, a salvação para você. Amém. Eu me dirijo aqui ao caro ouvinte, né?
e telespectador, né? Há salvação para você, meu filho. Amém. Amém. Se você crê pela fé, no seu último momento, nos seus últimos minutos, se você crê, Cristo na cruz, esse Cristo que estava na cruz, que agora não está lá mais, né? Isso aí faz muitos anos. Muitos anos, né? 3 dias depois de sair. Já. Não, tiraram não. na mesma noite, né? Na mesma- Foi tirado. tiraram ele, Isso, né? José de Arimateia É, e Nicodemos tiraram. A morte não, influenciou, né? aí depositaram ele, mas a morte não Pronto, poderia exatamente. segurá-lo. Então, esse Cristo que estava na cruz, que salvou aquele criminoso que estava do lado dele, pode também te salvar hoje, se você crer pela fé. Aleluia. Mesmo que você esteja no leito do hospital, e essa palavra, Roberto, ela pode chegar em alguém que está no leito. Com certeza. creio. Eu não estou dizendo que essa pessoa está nos últimos momentos da vida, mas às vezes, de forma emocional, você pode estar se sentindo nos seus últimos momentos da sua vida. E se você está se sentindo nos seus últimos momentos da sua vida, e pode não ser os últimos momentos da sua vida, E pode não estar se sentindo. E isso. pode ser o último E momento. pode ser também isso. Eu quero dizer que há esperança para você. Amém. Há esperança para você. É só você crer. Assim como esse criminoso aqui fez. Eu sou criminoso, ele disse, né? Você também é. Por que a gente estaria aqui fazendo ridicularizar esse que está sendo... Esse é justo. Esse é justo. Pra ele. Isso quer dizer o quê? Ele creu, bicho. Reconheceu. Ele reconheceu, ele confessou os seus pecados. Ou seja, Exatamente. se você confessar os seus pecados e crer pela fé, será salvo. Tá escrito. Está escrito, é Ninguém, simples. eu trago um detalhe, decreto nenhum Nenhum no universo vai revogar mudar isso. aí. Exatamente. A minha filha, Bruno, eu falando do evangelho para ela, tem 6 anos, né? Ela disse o seguinte: ô papai, no caso, viu o que a minha filha disse? No caso, ela tem essa expressão, no caso, a única coisa que a pessoa precisa fazer para se salvar, para ir para o céu, é crer. Exatamente, papai. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é crer. É você aceitar isso pela fé, é você confiar que isso que está escrito, isso aqui, é para você, foi feito para você. E que isso daí você pode receber. Ah, tá certo, papai, eu creio, viu? Olha aí, Isso aí. tá vendo? Pronto. Pronto. Eu- Só isso. Eu lembrava, a hora que vocês falaram sobre o último dia e ainda há tempo, eu lembrava de Mateus 20, da parábola dos trabalhadores na vinha, né? Que não importa o tempo, todos receberam o mesmo pagamento, o mesmo valor, né? Uhum. Então, Isso. não importa o que aquele ladrão fez, né? Mas na cruz do Calvário ele não chegou, Senhor, eu roubei tal coisa, eu fiz tal coisa. Não, ele reconheceu que era errado, que estava errado, reconheceu o Senhor como Senhor, e amém, meu irmão, amém. Foi no mesmo dia, né? Estava com o Senhor no paraíso. Então, pode ser que uma pessoa esteja há 20, 30 anos dentro de uma igreja e não vai ser salvo. Não vos conheço. É outro ponto bem, mas não vamos entrar nesse. Eu sei que esse ainda hoje é tremendo esse ainda, viu, Márcio? Esse ainda hoje, viu, Márcio? Amém. Ainda hoje, amém. Eu creio, cara. Assim, não tem. Porque, assim, tem coisas que. Tem coisas que é complicada da gente entender se não houver uma revelação do alto. Né? E essa é uma delas. Tá. Hoje, Cristo estava falando daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, quando ele voltar é que vai estar no paraíso, mas Paulo diz lá em Colossenses e Tessalonicenses que os que morreram em Cristo estão descansando e tal. Cara, eu não sei. E eu vou ser bem sincero nessa parte. Eu fico com a parte que Bartolomeu falou, que diz assim, o que me importa disso aqui? Cara, é que eu preciso crer para ir para a salvação. Se vai ser hoje, se vai ser daqui a 100 anos, não importa que eu esteja lá. No dia que Cristo programar para isso acontecer. Então, assim, porque muitas vezes a gente se apega àquilo, imaginando a intenção com que Cristo disse, que muitas vezes quando a gente chega lá, Cristo, você estava pensando que era assim, não tinha nada a ver, né? Eu fiz por outra intenção, eu fiz por outra coisa.
Então, eu gosto muito de me apegar àquilo, a qual é mais importante nessa mensagem aqui, que é aquilo que Bartolomeu colocou, que é mais importante aqui. Não importa o tempo, desde que você creia. Não importa o que você fez, desde Isso, que seu arrependimento seja verdadeiro. Seja sincero. Não importa a hora, desde que você reconheça Cristo como Senhor e Salvador, o justo, Antes de morrer. antes de morrer, né? É porque tem pessoas que pensam que vai ter uma outra segue-se o oportunidade. Né? juízo. Sim, Tem até doutrinas para isso, né? Então, assim, isso é importante. No meu ponto de vista, essa mensagem. Não, eu Se sei. vai ser hoje, se Cristo disse que era hoje que estaria no paraíso, eu prefiro acreditar na palavra de Cristo. Então é hoje, meu amigo. Tem um detalhe aí. Foi o quê? Eles morreram lá às 7 horas da noite. Meu amigo, 7h30. Já estavam lá tomando café no jardim. Olha, O jantar Entre o que Jesus disse e o que muitas opiniões dizem, eu fico com prefiro Jesus. Então, o mesmo momento de Jesus, porque nós sabemos muito bem que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso. Tá certo? Bem. Ele não tinha ainda entregue o Espírito ao Senhor, né? Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Mas o mesmo momento que ele disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, foi quando ele disse, Pai, por que me desamparaste? Então essa palavra de ainda hoje, cara, entendeu? Ele estava como um homem ainda. Ele não tinha entregue ainda o Espírito, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso dá um alento. Dá uma esperança, né? E a esperança do Senhor não morre nunca. O mundo diz assim, a última que morre é a esperança. Não há. A esperança do De Senhor Cristo não morre nunca. Então, esse ainda hoje, porque nós sabemos que a partir do momento que o caba morre, o espírito volta para Deus. Imediatamente, não é isso? Isso. Não sei se os judeus acreditavam que ficava 4 dias ainda a alma, né? Ficava por ali. Havia uma crença, não é? Principalmente em alguns povoados, no né? caso de Lázaro. De Lázaro, né? Isso, não, o espírito não tá, não. Bicho, mas o espírito vai imediatamente. O espírito volta imediatamente para casa. Para quem o fez, ao né? seio de Abraão, como Isso. lá o rico e Lázaro, não é isso? Esse é um alento muito grande, uma esperança muito, uma certeza. Tu tá entendendo? Verdade. E assim, é uma certeza, Roberto, carregada de esperança, e ao mesmo tempo ela acontece num momento de maior dor, né? Porque Cristo também aqui está sofrendo, né? Ele não está, não é? Ele não está salvando alguém que... Ele está salvando alguém que está na mesma condição que ele, sofrendo, né? Então isso é muito... Sabe o que isso aqui mostra para mim? É que ele se compadece também das minhas dores. Ele tudo que eu possa sentir, Roberto, emocionalmente falando, tudo que eu possa sentir, Márcio, psicologicamente falando, ele sentiu. Ele sabe exatamente. Exatamente. Por isso que ele foi 100% homem. Exatamente. E assim, se você for pesar todas as dores que alguém possa sentir, ele sentiu. Todas as dores que alguém possa... Hebreus vai falar isso, né? Isso, o sacerdote, ele segundo a ordem é um de Melquisedeque. sacerdote tão completo, tão perfeito. A ideia do livro de Hebreus é dar esse significado à obra de salvação de Jesus, é colocar, Márcio, que ele foi tão perfeito, foi tão completo, foi tão pleno a salvação, que ele é capaz de, justamente por ter nos substituído, de abrir, veja que coisa linda, Hebreus diz, um novo e vivo caminho, que pela fé, todos nós podemos acessar. Veja, exatamente. Não precisa mais fazer sacrifícios, você não precisa mais oferecer animais mortos, o animal perfeito foi morto na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado meu. A gente fala tira o pecado do mundo e a gente esquece que aquele mundo ali não é o planeta. Tira o meu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Bruno, que tira o pecado do Márcio, que tira o pecado do Roberto, que tira o pecado do caro ao ouvinte e telespectador da Rádio Web Frutify, né? Que a gente nem falou, que é a rádio do coração de Deus, né? Tem que fazer ali, né? Então, o que acontece, Roberto, Márcio,
ele é aquele que se compadece de quem estava do lado dele. Veja que ele poderia simplesmente só sentir a sua dor. E, na verdade, se ele fizesse isso... Mas ele sentiu ainda a dor daquele que estava do lado dele, se compadeceu e tem poder de salvar todo aquele que nele, como o Bruno falou, de forma sincera, de forma que se arrependa de sincero coração. Ele é aquele que traz o café na hora certa. Ô, glória! Tomaram vários cafés aqui, irmão. Eu ausente, fazia um charminho aí, eita, esse café, não sei o que. Hoje Jesus está operando uma grande obra aqui nesse lugar. Gente, é ali em Lucas, capítulo 23, 34, né? Ainda teve um momento que Jesus teve tempo ainda, antes de entregar o Espírito ao Pai, de orar, né? Ele orou ao Pai e diz assim, ó, contudo, Jesus dizia, Pai, depois de tudo isso que estava acontecendo com ele, de ser crucificado entre os malfeitores, tudinho, Jesus ainda dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem. Isso aqui, não sei porque eu tenho isso comigo aqui ainda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Eu tenho a impressão que até hoje, sabe, meus irmãos, meu querido ouvinte, até hoje, muitos de nós não estamos sabendo o que estamos fazendo. Não sei por que eu tenho esse pensamento. Como assim? Assim, por exemplo, Lucas diz assim, por que me chama Senhor e Senhor e não fazeis o que vos mando? Até hoje, muitos de nós estamos chamando Senhor, 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 Senhor. Mas ele manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz. Então, você vê, Jesus orou, Jesus ainda disse muita coisa ali na cruz. Jesus teve, nessa oração de Jesus, ele diz ali em Lucas 23, 43, estarás comigo no paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. Outra coisa que ele diz ali em João 19, 25 a 27, diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Ali, quando em Mateus 27, 46, ele diz também, por que me desamparastes? Outra palavra que ele diz, tenho sede. João 19, 28. Outra coisa que ele diz ali, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Gente, num momento de dor, num momento de agonia ali de Jesus, ele ainda teve forças para orar, pedir ao Pai que perdoasse aquele povo que não sabiam o que estavam fazendo, né? Ele teve forças ainda para fazer isso, antes de entregar o Espírito, antes de ir, né? Para a glória. Ele ainda teve força para interceder por aquele povo que estava maltratando ele, estava escarnecendo dele, que a gente vai ver isso aí em Lucas 34, 23, 34, 35, 36, 37, 38. E uma coisa, volto a dizer, todos esses acontecimentos são proféticos. São acontecimentos proféticos, estão ali nos Salmos, estão ali ainda, entendeu? Coisas do Antigo Testamento e também do Novo. Mas ele salvou ainda ali, com os pregos nas mãos, furado, com os pregos nos pés, ele ainda intercedeu pelo povo. E era sinal da maior vitória do povo de Deus. Amém. O cumprimento da missão de Jesus Cristo. Certo? Jesus veio com uma missão, e essa era a missão dele. Anunciar o reino e salvar tantos quantos ele pudesse. Amém. Jesus, ele traz nesse acontecimento a importância da oração em qualquer momento das nossas vidas.
um momento de dor, um momento de muito dor física, né? E dor espiritual, porque ele estava carregando sobre ele todo o pecado do mundo. Mas a oração traz um discernimento, a oração traz um momento em que Cristo, ele mesmo ali, ele reconhece, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Por quê? Porque se soubesse, não crucificaria o Rei da Glória. Já dizia assim Paulo. Se soubessem, não crucificaria o Rei da Glória. Então a oração, ela traz em nossos momentos de crise, em nossos momentos difíceis, ela traz luz ao nosso coração, ela traz momento de discernimento, momento de conforto. A oração, ela tem poder de nos trazer uma tranquilidade. Por isso que Cristo, quando ele sobe ao monte com Pedro, João e Tiago, e começa a orar, ele diz: orai para que não caias em tentação. Porque a oração vai trazer esse momento de paz para que a gente não entre em desespero por um momento difícil a qual estamos vivendo. Porque assim como Cristo passou por essas vias dolorosas, nessa situação, amados, nós teremos as nossas. Ou estamos vivendo, ou já vivemos, ou iremos viver. Porque ninguém nesse mundo está livre de passar por situações difíceis. E a oração traz esse discernimento de trazer uma calma para o nosso coração, de trazer assim o reconhecimento do que é a nossa falha, do que é os nossos pecados, o reconhecimento de perdoar aqueles que nos ofendem. E aí a gente está do lado aqui de um abençoado que trouxe uma mensagem de Deus espetacular nesse último domingo, porque é perdoar a quem me ofendeu. A oração nos traz esse discernimento, essa ligação com Deus, e aí Deus traz essa sensibilidade e nos abre os nossos olhos diante de um mundo de tribulação. E aí é que quem anda na luz não anda na escuridão, meu amigo. Os problemas vão estar claros como meio-dia. Então, Deus, ele mostra aqui que mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a situações difíceis, e ele estava passando por uma bem complicada, que estava pendurado numa cruz, com prego na mão, prego nos pés, chicoteado, e detalhe, dava a chicoteada, não acabava, porque a lei dizia até 40 chicotadas, né? Então dava menos para dar mais. Então, assim, veja o que acontece aqui, aí ele ora que traz esse discernimento. Então, Cristo, ele nos ensina que nesses momentos, a oração, ele traz essa paz, esse discernimento, essa lucidez em meio às tribulações. Tem um detalhe aqui que a gente precisa tentar aqui, né? Isso aqui está acontecendo numa sexta-feira, né? Na festa da Páscoa judaica. Então, como a gente falou no começo, a cidade estava lotada de pessoas vindo de várias partes de Israel. Era obrigatório, praticamente, todos eles estarem presentes em Jerusalém. Isso aqui numa sexta. Jesus é preso na quinta, na noite anterior, é preso, é julgado por volta das 9 horas da manhã e inicia o Calvário aí, né? As chicotadas e tal. Meio-dia, ele já está na cruz. Meio-dia, ele já está sendo crucificado. Que a gente imagina que é tudo em um clique. Não. Foi um dia inteiro, meu irmão, de sofrimento. No texto do capítulo 23, no verso 44, a gente vê aí, veja que interessante, 23, 44, já era quase meio-dia, né? Eu estou lendo na linguagem NVI. Na linguagem NVI, a vantagem é que esses... Como é que está aí, Roberto? 23, 44. Já era quase a hora sexta. Hora sexta. O que é a hora sexta? Que é isso, né? Era quase meio-dia, né? Já era quase meio-dia. E as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. E o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. É aí que Jesus morre. Você observou aí, Roberto? Que ele está entre meio-dia e 3 horas da tarde. No escuro. A cidade está escura. O céu se escureceu. O sol não deu a luz. Veja que evento. Um fenômeno da natureza
A A vitória. vitória acontece. Não, imagina ali, A terra tremeu, tremendo, um evento. Lá no templo, o véu se rasgou. Que razão teriam de um pano se rasgar? cara. Até o meio, foi? De cima para baixo, né? Você tá entendendo? Jesus passou aqui pelo menos 3 horas posto na cruz, fora as chibatadas e o caminho anterior, de manhã. Então, de meio-dia, 3 horas, ele ainda teve tempo de salvar quem estava do lado dele. E interceder, De interceder pela multidão. pela multidão e de fazer cumprir nele mesmo as promessas que Deus tinha a respeito da nossa salvação, né? E esse relógio é nosso inimigo, toda vez, né? Esse Percebe? Não é crente, não. Não é crente, não, rapaz. Esse relógio tá bom de trocar, rapaz, o negócio é sério. Gente, olha, eu gostaria de mandar uma luta especial para o nosso irmão Josafá, para a Veroneide, sua esposa, né? Que está bem, graças a Deus. Não foi o que ela não teve o que ele pensou que ela teve. Mandar uma luta especial para a dona Roberina, minha mãe, Robson, meu irmão, Wilma, nossa secretária. Uma luta especial para a dona Jaidete, né? Minha querida esposa. Ia dormir no sofá, tá vendo? Minha Nayana. Ia dormir, ia. Minha Nayana, mandar uma luta especial para o nosso pastor Eric de Oliveira. Amém. Tá certo? Mandar uma luta especial para o nosso querido irmão Nildinho e sua família. Mandar uma luta especial para o nosso querido irmão Moura, ali no Cabo. Né? Gente. Irmão Mauri, lá de Colônia, né? Sim, rapaz. Irmão Irmão Mauri, Mauri, a irmão esposa. Dorival também. Isso. Queridos, nós fazemos parte ali da Igreja Evangélica Congregacional em Palmares e gostaríamos de convidar vocês para vocês nos fazer uma visita ali. A casa não é nossa, a casa é de Deus, tá certo? Você tem livre acesso ali, você pode chegar, tá certo? Assistir um culto ali, nós temos trabalhos ali na... Você quer saber a programação agora? Fernando, a gente tá com saudade do Fernando, né? Não, o Fernando saudade, ele tá de férias. Tá de licença prêmio, né? Licença prêmio. Um abraço para Fernando, para a esposa Juliana. A igreja congregacional fica ali. Fica na rua, na Avenida Duque Rio Branco, Duque de Caxias. Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco, isso. 1453, Pronto, ao lado então, do Colégio de Superação. Você quer saber dos cultos, é? Certo, quarta-feira nós temos. Quarta-feira a gente tem culto da esperança, rapaz. Que Culto horas? da esperança, a partir das 7h15. Viu? 19 horas, né? A gente começa a se reunir, 19h30. Porque, na verdade, Roberto, essa questão de horário de culto, né? 19h30 inicia os trabalhos, né? Mas o culto, ele tá acontecendo quando a gente se reúne ali, já chega, já cumprimenta, né? Não é possível a gente todo mundo chegar às 7h30 e já começar, né? Sim, mas na sexta-feira. Você quer saber na sexta-feira, amanhã, né? Amanhã tem oração, rapaz. Vamos orar. Amanhã tem oração, né? Que hora? Qual horário? 19h30. 19h30, pela porta lateral, né? E no domingo à noite? Você quer saber do domingo à noite? Domingo é culto de oração, louvor, adoração, louvor e oração. Que hora é? 7 horas. Domingo, 19 horas. Faça uma visita, gente. Você vai ser bem recebido, garanto a você. Se você gostar, fica conosco. Eu louvo a Deus, porque ninguém está pedindo oração. Já notou? Ninguém está pedindo, ninguém está pedindo oração. Deus seja louvado. Está tudo sob controle. Queridos, nós vamos orar por algumas situações. Eu gostaria que o presbítero orasse pelos irmãos ali no sul do país, né? Que perderam muitos perderam entes queridos, não é isso? Entes queridos, perderam todas as propriedades, entendeu? Gostaria também de pedir ao irmão Márcio para orar pelos enfermos, os nossos irmãos enfermos, né? Inclua aí a filha do meu irmão amigo, a Elson, né? A filha dele está internada desde terça-feira, então pedir a Deus pela vida dele. A Elsa trabalha comigo, é sargento, trabalha comigo, essa filha dele está internada desde terça-feira, lá de Campestre. Deus abençoe. Orar pelo nosso querido irmão Alexandre, o nosso querido Xandoca, pelos enfermos dali da nossa igreja. Pelo Emanuel, né? Também. Pronto. E eu pedi a Bruno que ore pelo nosso pastor, tá certo? Ore pelo nosso ministério, Ministério de Homens, que nós possamos sempre estar trazendo aqui algo que possa edificar, que possa alertar, que possa exortar as pessoas a levarem levar Jesus a mais sério, tá certo? Porque Jesus não é fantasia, Jesus é real, tá certo? Jesus é real. E ele ama muito você. Isso que nós passamos aqui,
nessa caminhada que nós fizemos com Jesus aqui, hoje, ali na Via Dolorosa até o Calvário, aqueles momentos de Jesus ali, foi por causa de você. Amém. Não era para ele carregar aquela cruz, era para você carregar aquela cruz. Ele carregou por causa de você, por causa de mim, por causa do presbítero, do irmão Márcio, pelo Bruno. Ele carregou. Ele investiu pesado em você. Deus investiu pesado em você. Então, nós que fazemos o programa Palavra Viva, exortamos você a levar Deus mais sério, porque Ele ama muito você, tá bom? Então, por favor, irmão, vamos orar. Nosso Deus, nós nos dirigimos ao Senhor nessa noite, e já te agradecendo pelo maravilhoso encontro de estudo que tivemos aqui agora. Amém. Mas nós também não podemos sair daqui sem pedir ao Senhor por alguns pedidos de oração aqui, ó Deus, entre eles pelo nosso país, especialmente pela catástrofe climática que aconteceu com os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, percas materiais terríveis, mais de 40 pessoas perderam suas vidas. Pai, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias, para que o Senhor traga conforto, consolo, Em nome de e Jesus. oramos também, ó Deus, para que o Senhor mande voluntários para aquele lugar, para que se restabeleça Em nome de Jesus. Deus. as coisas naquele lugar, para que sejam direcionados, ó Deus, para o recomeço. Sempre é muito difícil recomeçar, mas nós temos o Senhor que pode nos ajudar. Eu aproveito também, Jesus, para interceder por duas outras catástrofes, nossos irmãos na Líbia, Sim, Deus. e os nossos irmãos também em Marrocos. Em nome de Jesus. Jesus, Tem tanta misericórdia, gente, Pai. Jesus. Essas coisas que estão acontecendo no mundo, ó Deus, sempre deve nos advertir, nos admoestar que o Senhor está voltando. É verdade. Que o Pai. Senhor, ó Deus, reestruture aqueles países. Tantas vidas, ó Deus, foram perdidas por ocasião dessas questões climáticas no mundo. Cada programa que a gente vem aqui, a gente tem falado sobre isso, mas nós oramos para que não apenas aquele povo seja restaurado, aqueles países sejam reconstruídos, mas por nós aqui, que sejamos atentos e vigilantes, que o Senhor Em nome de está Jesus, Deus. nos avisando, olha, eu estou voltando. Que os tempos seriam difíceis, nos últimos dias haveria, de fato, o aumento desses terremotos, desses tremores, desses desastres naturais. E eu quero te pedir, Jesus, que a tua igreja esteja atenta, esteja sensível para isso. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Senhor Deus maravilhoso, Pai, e ainda em tua presença, Deus, queremos colocar diante do teu altar, Senhor Deus, os enfermos, Pai. Pai, como é sofrido, Senhor Deus, como a gente sente, não só no nosso corpo, mas na nossa mente, Senhor Deus, quando estamos enfermos, Pai. Pai, que o Senhor venha trazer aos nossos corações, aos corações daqueles que estão passando por essa situação, conforto, Pai, confiança, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está zelando, que o Senhor está acampando seus anjos ao redor dessas pessoas, Pai. Pai amado, Pai querido, restaura a saúde dessas pessoas, Senhor Deus, que elas possam te glorificar, te adorar, te bendizer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida delas, Pai. Pai, de forma especial, quero te pedir pela filha do Aélcio, Senhor Deus, que o Senhor possa estar restaurando completamente a saúde dessa jovem, Deus. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor Deus, que ela nesse momento esteja sentindo a tua mão poderosa sobre a vida dela, Pai. Assim também te coloco diante do teu altar o nosso irmão Xandoca, Pai. Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que ele tem vivido, Deus. Traz, Senhor Deus, a restauração da sua saúde, Senhor Pai. Traz, Senhor Deus, a confiança, o conforto e a alegria, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os familiares também, Pai, que acabam sofrendo junto com aquelas pessoas que estão enfermas, Pai. Que eles sejam, Senhor Deus, que esses familiares sejam um refrigério no coração dessas pessoas. Seja um alicerce, seja um bálsamo, Pai, que venha trazer alegria para elas, Pai.
Pai amado, Pai querido, nos ouve. Atenda nossas orações em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abençoa nosso pastor também, Senhor. Abençoa, Senhor amado, os nossos irmãos, a nossa igreja, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está nesse programa, em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor, o que cada um passa, o que cada um necessita, Senhor. Tu nos sondas e nos conheces, Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Teu, Senhor, Espírito Santo possa estar, Senhor amado, nos acalentando dia após dia, nos ajudando, Senhor amado, a sermos santos como Tu és, Pai. Em nome de Jesus, nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor, mas nós precisamos de Ti a cada instante. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais ouvir a Tua voz e Te obedecer. Te conhecer cada dia mais e mais, Senhor, e prosseguir e Te conhecer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nos dê uma noite excelente na Tua presença, Pai. Que possamos continuar sentindo e degustando, Senhor, desse amor tão grande, Senhor, que Tu demonstraste, Senhor, por nós lá na cruz do Calvário. Ó Deus, nos dê uma noite na Tua presença, de descanso, de paz, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Querendo Deus, de hoje a hoje estaremos novamente com vocês aqui com mais um programa Palavra Viva. Agradecer a Deus, ao pessoal do YouTube, da Web Rádio Frutificai e a você que participou conosco, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nas coisas que podes fazer. Você ouviu o programa